Muito bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa live, 7h37 da manhã, nesse domingo, dia 22 de setembro de 2024. O dia, inclusive, que iniciamos uma nova estação. Seja muito bem-vinda. Hoje quero trazer uma reflexão que tenha conexão, inclusive, com o que falamos muito em setembro, né? O que você ouve muito. E hoje, dentro desse contexto, eu vou explicar algo aqui para você. À luz da Bíblia. Então, enquanto você ouve essa música, esse louvor chamado Bom Perfume, vai convidando as pessoas que você quer que esteja com você aqui pela manhã. Deixa eu convidar também. Vamos entrando e ouvindo esse louvor, sentindo esse bom perfume que é possível quando você se permite sentir. Bom dia, César, seja bem-vindo. Acabei de enviar uns convites aqui para iniciarmos essa manhã abençoada, iluminada. Sempre eu trago duas ferramentas, duas formas poderosas de iniciar essa manhã. E a primeira é a respiração. É uma técnica da alma. É uma técnica onde a gente se conecta com a nossa alma. Bom dia, maravilhosa, tudo bem? Seja bem-vinda. E depois nós vamos fazer uma outra ao final. Eu vou explicar qual será. Então, você que está chegando agora, já comigo, vamos respirar, fazer essa primeira conexão, a conexão da alma. Então, respire fundo, puxando lentamente, segurando o ar, solta, como se estivesse assoprando uma flor. Mais uma vez. Profundamente, segura, solte o ar. Bom dia. Vamos fazer essa primeira técnica, que é a conexão da alma. Mais uma vez, segura profundamente e solte o ar. Mais uma vez. E mais uma vez. E aí, conseguiu fazer? Você que está aqui comigo, você que vai assistir depois. É importante demais essa técnica, a respiração.
ela é uma das formas, é um dos recursos emocionais, inclusive, que nos alimenta, inclusive nos alimenta a nossa alma. Muitas vezes temos aí a correria do dia, a semana, o trabalho, as atividades, os nossos papéis. E quantas vezes a nossa mente fica até acelerada com tantas coisas do dia a dia, das ocupações, né? E das preocupações do futuro, inclusive, que não paramos nem um minuto para nos conectar com nós mesmas. E essa é uma grande lição que eu vou estar sempre reforçando com você aqui, mulher, você que me acompanha aqui. Porque não é algo assim que, eu até consigo fazer a respiração, mas tem dia que eu não lembro, ou até fácil se você já tem um hábito. Mas tem muitas pessoas, muitas mesmo, as próprias mulheres mesmo, que na sua demanda, que nas suas preocupações, não dão importância a isso, não dão importância a esse recurso emocional. E às vezes acredita que fazendo uma respiração consciente, está perdendo tempo. Por que eu vou fazer? Não vê significado. E é aí que eu quero dizer para você o quanto é importante a gente ver significado nas coisas, né? Por exemplo, para mim fazer essa live agora às 7h37 da manhã, todo domingo, ela tem um significado. Tem um significado para a Roberta. E eu acredito, né? Eu creio, dentro das minhas crenças, dentro de toda a minha história e da minha jornada, eu acredito que o significado está também conectado com você que me assiste aqui, com as mulheres que de alguma maneira precisam entender, precisam dar luz ao entendimento, dar luz a uma direção, um caminho que ainda não tinham parado para observar, porque às vezes você não consegue fazer isso por si mesma, né? Por você mesma, mas quando é para ouvir alguém ou para assistir alguém ou alguma coisa, você consegue. E aí que entra essa possibilidade emocional, essa possibilidade espiritual de fazer essa conexão. Eu sei que você que me acompanha aqui também tem um lugar para ir, tem um lugar religioso, você é de uma religião, você é de uma igreja, você é de um espaço onde você já tem essa conexão. Só que o significado que eu quero que você comece a conectar aqui nesse encontro nosso aqui domingo pela manhã, principalmente é de te dar esse recurso para que você faça isso todos os dias, para que não seja somente aos domingos, para que não seja somente um dia da semana ou 2 dias da semana. Eu estive muito tempo nesse lugar, onde eu só me conectava espiritualmente com uma palavra, com a Bíblia, por exemplo, ou com uma leitura que ia me ajudar, ou com a própria oração, que é fundamental todos os dias, ou a conexão divina, e no meu caso, na minha crença, Deus. Quando a gente faz isso, a gente acaba sem perceber, vivendo num piloto automático, e tem dias que você não faz isso, você não se conecta com você. E quando você não se conecta com você não consegue sentir e nem ouvir a voz de Deus, ou a voz do Espírito Santo, ou a voz divina, o nome que você quiser dar. Entende, mulher? Isso é muito profundo. E nós, mulheres, temos essa facilidade emocional. E aí é onde entra o espiritual, porque o espiritual ele é uma porta, o emocional é a porta do espiritual. E se o seu emocional está preso, está angustiado, está oprimido, está apagado, está apático, está totalmente desconectado de você, como que você vai dar luz? Como que você vai dirigir? Como que você vai abrir essa porta para o teu espiritual? Me diz.
Então, é exatamente esse significado que eu trago para você. O próprio Jesus, antes dele curar alguém, antes dele fazer um milagre, ele dava um sermão, ele trazia uma palavra, ele falava por parábolas. E por que isso? Porque sim, havia necessidade de trazer luz, de trazer entendimento sobre o que ele iria fazer. Muitos não entendiam, muitos não conseguiam compreender as suas palavras, mas queriam um milagre, mas queriam ser curados. Concorda? E dentro da explicação, dentro de um entendimento, eu te proponho isso também nessa live, nesse encontro, todos os domingos. Se você voltar ali no meu feed, você vai ver que já existem aqui algumas lives, onde eu já trouxe alguns temas, e o primeiro tema, que está conectado ali em 1 Coríntios, onde fala sobre os dons do Espírito, que existem vários tipos de dons. E nesse dom, você pode se conectar com o seu espiritual. Passando, de repente, por uma palestra, ouvindo uma live como essa, participando de uma roda de mulheres, que é o que eu faço bastante, estando num culto, aonde você quiser estar. Só que também entra essa questão da alma, que é o espiritual. É necessário essa conexão. E eu vou te mostrar numa palavra que eu gosto muito, e ela mostra muitas nuances sobre essa desconexão da alma e o quanto é importante resgatar essa alma. O quanto é importante. Nossa, Roberta, mas eu estou bem, me sinto bem. Eu acredito. Mas você também tem que acreditar, e você também tem que sentir, e você também tem que viver isso todo dia. Porque se você fala assim, eu me sinto bem, mas eu passo a semana corrida, eu faço várias coisas, e aí lá no domingo, lá no sábado mesmo, no sábado eu vou fazer várias coisas também, domingo eu vou desacelerar, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha casa, vou para a igreja, eu vou fazer alguma coisa. E acaba sendo só um dia da semana, ou só na quarta-feira, ou só na sexta-feira, o dia que você vai fazer alguma conexão. E aí, já aconteceu isso com você? De você chegar num ambiente religioso, principalmente à noite, quando você vai à noite, depois do serviço, né, do trabalho, por exemplo. Eu já fiz muito isso. E aí você chega lá com a cabeça a mil, porque você acabou de sair do serviço, você passa num lugar para comer, às vezes nem deu tempo de comer, nem deu tempo de chegar em casa, pegou o filho na escola, passou a pegar outra coisa, alguém, fazer várias atividades. Aí você chega no teu ambiente religioso, lá onde você frequenta. E aí, o líder lá começa a falar, existe uma música e você não consegue desconectar, tua cabeça tá a milhão, você fica ali preocupado já com o dia de amanhã, você não consegue desconectar. Existe até uma frase, né, bem clichê, que fala, você tá de corpo presente, mas de alma ausente. Já aconteceu muitas vezes isso comigo. E eu tenho certeza que já aconteceu com você também. Isso significa o quê, Roberta? Mas não é todo dia que a gente consegue desconectar, tanto que a gente prefere ir no domingo pela manhã. Justamente por isso, exatamente, concordo com você. Só que tudo também tem a ver com treinar a mente, com você começar a dominar as suas emoções. Quando você tem essa consciência de que se você não domina as suas emoções, que você não direciona as suas emoções, você vai estar sempre sendo dominada por ela. E isso é diário, isso é constante. Se você todos os dias faz ao contrário, ou não consegue fazer, o que vai acontecer? É óbvio que automaticamente, toda vez que você estiver num ambiente assim, você não vai conseguir se conectar também. E se você não se conecta, você não se conecta com você mesmo. Você tem dificuldade de ouvir uma palavra que vai, de repente, mudar a sua vida. Quantas vezes você já ouviu, já passou por situações, ou já ouviu pessoas falando, nossa, uma palavra mudou a minha vida, mudou a minha história. Sim, a própria palavra de Deus, inclusive, fala isso, que uma palavra é possível. Eu tenho até escrito aqui, num quadrinho, ele está lá em João 5,17, estou enxergando bem, onde fala sobre
essa palavra. Vou até abrir aqui. João 5,17. Uma palavra é possível mudar. E aqui eu estou trazendo muita luz, esse direcionamento. Bom dia. Eu estou trazendo muita luz a esse direcionamento emocional, em primeiro lugar. E automaticamente, a gente fazendo esse direcionamento emocional, a gente consegue ter essa clareza de conexão do espírito, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, vou até ler novamente isso que eu acabei de dizer para você. 5,17, que fala assim, então. É isso mesmo, 5,17. Então Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E por que ele disse isso, os líderes? Ficando com mais vontade de matá-los, pois não obedecer à lei do sábado. Aqui fala sobre a lei do sábado, acho que tá errado ali. Mas eu vou voltar lá onde eu tinha combinado de ler hoje com você. Se você tiver, inclusive, uma Bíblia e quiser acompanhar comigo, eu vou falar um pouco hoje sobre a passagem de Elias. E eu vou ler primeiro para depois eu explicar um pouco o que eu quero trazer luz para você, né? Lá no capítulo 19 de 1 Reis, está escrito assim, Elias no Monte Sinai. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas de Deus, Baal. Aí ele mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado, né? Baal era um deus lá desse reinado de Acabe e Jezabel. E Elias tinha matado à espada todos os profetas desse deus. E ele mandou uma mensagem para Elias. Ela mandou, a Jezabel mandou. Sim, Bia, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, no Velho Testamento. Tá bom? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo tudo certinho? Tá. Então acompanha aqui comigo. Vou deixando aqui a musiquinha no fundo, enquanto você pega aí. Tomar uma aguinha aqui. Maravilha, vou dar continuidade aqui. Então, a gente vai começar ali no 1 mesmo, tá? Então ele fala assim, ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado, que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Isso foi um recado bem direcionado da rainha Jezabel para o profeta Elias, que era um profeta usado por Deus naquela época e que ele matou os profetas desse reinado. Elias ficou com medo. Tem toda uma história por trás, eu não vou entrar no contexto da história de Elias, se você quiser depois ler antes, tá? Mas tem toda uma história ali da vida dele. Mas eu quero trazer luz exatamente nessa direção, tá bom? Elias ficou com medo e para salvar a vida, ele fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba. Observe, medo, tá? Elias ficou com medo, né? Quantas vezes nós somos assolados por uma notícia que a gente não esperava, uma notícia ruim, e a primeira emoção que vem é o quê? O medo, tá? Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. Então ele, fugiu daquela situação e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Eu já vou dar continuidade aqui. Veja, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Falei para você que ia trazer um contexto voltado aí o mês, inclusive. No Setembro Amarelo, existem muitas campanhas, a gente fala muito mais sobre suicídio, né? A gente fala muito mais sobre as questões emocionais que afligem no trabalho, no dia a dia, na vida das pessoas em geral. E que as pessoas, né, muitas pessoas, enquanto a gente está fazendo essa live, tem pessoas, infelizmente, no mundo tirando a sua própria vida. Isso é muito triste, é muito pesado.
Tem uma mulher que eu acompanho, uma grande referência espiritual, a pastora Teresa, e ela estava falando esses dias que ano passado, que no ano de 2023, que ela sabe e que foi comunicado e foi realmente dado aí a sentença, vamos dizer, né, certa, no nome das pessoas, onde elas estavam, somente ano passado, 20 líderes religiosos tiraram a sua vida no Brasil. 20 líderes religiosos tiraram a sua própria vida no Brasil. 2023. Então veja bem, nós estamos aqui lendo Elias, onde ele fala que ele teve medo quando ele recebeu a mensagem de que iria ser morto. Então assim, se eu tenho, é triste ouvir isso, mas é uma verdade. E ele foi para o deserto, ele fugiu daquela situação e teve vontade de morrer. Então ele orou assim para Deus: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. E Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Gente, olha que até aqui, já chega o Senhor Deus, acaba com a minha vida. O que aconteceu com o profeta Elias nesse momento, né? Qual que é a diferença dele, um herói da Bíblia, né? Que menciona lá no capítulo 18, ele era um herói da Bíblia, e um homem deprimido? Qual é a diferença? Quando uma pessoa chega nessa situação, a ponto de querer tirar a vida, ou pedir para Deus tirar, porque às vezes a pessoa realmente não tem coragem. Tem pessoas que... E assim, a ideação suicida, infelizmente, é algo muito... que acontece com muitas pessoas. De pensar, né? Existe inclusive até também uma estatística, mas muitas pessoas, assim, milhares de pessoas, é coisa assim de 95% da população mundial tem pensamentos suicidas, já tiveram em algum momento da vida o pensamento, tá? Ninguém está livre do pensamento. Só que você concorda que se veio o pensamento, é porque veio um estímulo. O pensamento ele vem através de um estímulo. E qual foi esse estímulo? Foi por uma mensagem? Foi por uma situação que aconteceu? Foi por algo que já está dentro de você? E aí se esse pensamento ele começa a se tornar frequente? E se você... de repente, é essa pessoa que tem esse pensamento e pensa isso direto, ou pensou isso muito tempo da vida, agora não, eu estou bem, eu tomei um medicamento, eu me sinto bem, eu me sinto forte, eu me sinto... hoje me sinto curada da depressão, por exemplo. Mas você concorda que se você não trata, se você não olha da onde vem e da onde surgiu esses pensamentos, mais cedo ou mais tarde outra situação pode trazer de novo à tona esse pensamento, ou pode trazer de novo à tona essa vontade, né, de não quero mais. E o que é a depressão nesse sentido, né? Porque existem várias formas de explicar a depressão, né? Pela medicina, pela psiquiatria, pela psicologia. A forma que eu vou explicar para você aqui, ela é totalmente terapêutica, no sentido de causa, né? Porque a pessoa que passa por uma situação e fala, ficou depressivo por causa daquilo. Não, já existia alguma coisa e que estava ali enraizado na vida de uma mulher, por exemplo. Já existia uma ferida emocional do passado que fez com que ela, de alguma maneira, desse, né? De alguma maneira, é como se tivesse aquele copo transbordando. Aquele copo transbordou. Então, Elias, ele era um profeta, né? Muito mencionado, um herói, né, lá no capítulo 18. E, de repente, ele ficou depressivo? Como que pode isso? Do nada, né? Então, dessa forma, é que você pode entender, interpretar que se existe essa doença, se você sente-se assim, e a depressão aqui, ela pode, inclusive, em primeiro lugar, pelo medo, né, por uma emoção predominante, que no caso dele foi o medo, né, em primeiro lugar. Pode ser também pela baixa de vitalidade. Quantas mulheres hoje, porque assim, você não precisa estar
dentro de um quarto, chorando, triste para falar de estou depressiva. Não, você está trabalhando. Quantas pessoas estão assim, mulheres principalmente, trabalhando com as demandas, cheia de atividades, mas elas são sempre cansadas, sempre sobrecarregadas. Quando o despertador toca pela manhã para ir trabalhar, para fazer as coisas do dia a dia, para cuidar da casa, da família, levar os filhos para a escola, não tem energia. Você não tem energia, você não tem disposição, você não tem ânimo. E se você sente que isso é todos os dias, não é normal, mulher. Não é normal. E não é do nada. Essa baixa de vitalidade, essa baixa, né, essa de indisposição da vida, ela pode ser um quadro depressivo. Você não precisa nem ser diagnosticada. Só que, se você já sente, já é um caminho para você buscar ajuda. Já é uma forma de você entender. Inclusive, essa ajuda, ela pode estar, então, até conectada, no caso das mulheres, na pré-menopausa, na menopausa mesmo, pode estar conectada à questão hormonal, né? Pode estar conectada à falta de vitamina, né? Então, assim, o sentimento depressivo, essa sensação de estar, de alguma maneira, doente emocionalmente, ela pode vir dessa forma. Ela pode vir, inclusive, por um estado emocional do momento, daquela semana, daquele mês. E claro, quando chega num pensamento, como aconteceu aqui com Elias, não foi do nada. Existiu uma raiz emocional, né? E aqui, tá fazendo sentido? Estão conseguindo compreender até aqui? Eu vou continuar porque esse é um versículo que toca muito. Eu já fiz uma aula online onde eu trouxe a explicação sobre isso, principalmente quando fala que, de repente, quando ele estava ali embaixo, né, Bia? Muito bom, obrigada por estar aqui comigo, que bom que você está gostando. Elias se deitou embaixo de uma árvore e caiu no sono, né? Muitas vezes você precisa ter uma fuga. Essa fuga emocional ela pode ser no sono, dormir demais, comer demais, buscar prazeres externos em várias outras coisas que alimentam a sua alma, inclusive, né? Não é só um sentimento apático, mas também algo que vai trazer ali, de repente, para você uma saciedade dessa falta, tá? Mas no caso aqui de Elias, ele dormiu. E de repente apareceu um anjo. Eu gosto muito dessa fala. De repente apareceu um anjo. Levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. E ele comeu e bebeu. E dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez. Levanta-se e coma, senão você não vai aguentar a viagem. E Elias se levantou, comeu e bebeu. E a comida lhe deu força. A comida hoje para nós, o alimento, né, físico, arroz, feijão, pão, carne, ele nos dá força, né? Claro, você sabe disso. A gente não consegue viver um dia sem se alimentar. Então, a comida, ela nos dá a força do corpo. A gente precisa disso. E o que tem dado a força para a sua alma? Veja, Elias já não estava com vitalidade, já não tinha como fazer algo que ele já fazia no passado em relação à sua função como herói da Bíblia, estando nesse estado emocional, você concorda? Como que ele vai fazer alguma coisa para as pessoas, lutar mais guerras, servir o nome de Deus, se ele estava no estado depressivo, né? Elias era um homem que não sentiu o menor receio de enfrentar 450 falsos profetas. Pouco tempo depois ele estava morrendo de medo, só pensando em fugir para salvar a sua vida. O mais intrigante é o fato de que tanto medo foi provocado pelas ameaças de uma mulher. Um homem cheio de coragem, que anteriormente tinha orado para Deus mandar fogo do céu e queimar o altar dos falsos profetas, agora ele estava desesperado, pedindo para que o Senhor acabasse com a sua vida, porque ele achava que ele era um fracassado, como foram os meus antepassados. Gente, isso é muito profundo, vocês não têm ideia. Vou até respirar fundo, porque eu gosto demais de quando Deus mostra a direção dentro dessa palavra.
os nossos antepassados. Quem são os nossos antepassados? Principalmente na mulher, que eu trago sempre aqui para você. Tudo começa no ventre materno. Nossos antepassados são nossos pais, nossos avós, né? Antepassados, desculpa, são nossos avós, nossos bisavós. Mas nós vemos de papai e mamãe. E ele estava se comparando, veja bem, ele teve medo, né? Sentiu vontade de morrer por uma mensagem de uma mulher que falou que ia matar ele, ou seja, ele já acreditou. Você às vezes ouve uma notícia de que você está com uma doença, que você perdeu um dinheiro, que você foi mandado embora de um emprego, que a sua empresa faliu. Muitas coisas acontecem. Todo mundo passa por uma situação na vida, em algum momento da vida, que você recebe uma notícia ruim. E como que você lida com isso? Vem o medo, vem a raiva, vem a tristeza, e aí vem a doença na sequência, que no caso aqui é a depressão. Só que ele, entende, ele pediu para morrer por causa de se sentir fracassado. Ele não queria se sentir fracassado como os antepassados. E aqui vem a raiz emocional. Olha onde está a raiz emocional. Ele viu, ouviu e sentiu e experimentou, passou por essa experiência de ver os antepassados fracassados, de repente até o próprio pai e a mãe, né, de Elias. Mas não é sobre isso. É sobre o entendimento, a percepção dele de não querer viver mais. Por conectar, né? Então, quantas vezes na infância a gente ouviu palavras ou sentiu uma palavra relacionado ao corpo, relacionado à própria inteligência? Esses dias mesmo atendi uma pessoa que falou assim, nossa, realmente meu pai e minha mãe me chamavam muito de burro quando eu era criança, né? Quantas vezes você ouviu isso na infância ou outras coisas que te trouxeram esse entendimento de que eu sou essa pessoa mesmo, né? E você vai às vezes viver em detrimento de algumas coisas que você ouviu ao longo da sua infância, mas também você vai querer ser ao contrário. E quando você busca essa outra ponta, emocional, de falar assim, não, eu não vou ser nada disso. Falaram que eu sou burro? Não, eu vou ser inteligente. Falaram que eu vou ser fracassado? Pois eu vou ter sucesso. Entende? Porque sim, existe muito isso, né? A nossa mente, ela pode dar esse significado de polaridade, de falar, eu não vou fazer nada disso do que estão falando, porque eu quero ser diferente. Eu não quero viver isso que a minha família passou, que meus pais passaram. E aí você também entra num modo operante totalmente ao contrário, e quando acontece uma situação que você não esperava, que a vida trouxe, você leva um choque, porque você estava em busca do sucesso, você estava tendo sucesso, você estava sendo uma heroína da tua geração. E de repente a vida te surpreende com uma situação, como aconteceu aqui com ele. E aí é melhor então morrer. É melhor pensar em tirar minha vida. Mas Deus tinha um plano diferente para a vida de Elias, é óbvio. E ele precisou passar por isso, para ensinar para ele mesmo que ele precisava confiar na vida emocional dele, que ele precisava confiar em Deus, mas também que ele precisava fortalecer o emocional dele. E quando Deus fala que enviou um anjo, hoje em dia, mulher, os anjos são quem? Os anjos são pessoas que, como uma live dessa, ou de repente um anjo é um amigo, um familiar, que vai te direcionar, que vai te mostrar alguma coisa, mas às vezes você não acredita nas pessoas que estão ao teu redor. Aí você busca um profissional, um terapeuta, um médico, um psicólogo, um psicanalista, sabe? Então, existem os anjos da medicina para o corpo, assim como existem os anjos da vida emocional, como terapeuta, como pessoas que ajudam a questão emocional. E existem também os anjos que ajudam no espiritual, né? Como os líderes religiosos, por exemplo. Ele é o seu líder, ele ou ela te ajuda. Eu também tenho líderes religiosos em que eu me inspiro, em que eu busco direcionamento. Mas de tudo isso, a nossa base depende da gente mesmo, da gente se conectar com Deus. E se a gente não consegue fazer isso sozinha, é óbvio que a gente tem que dar ouvido aos anjos. É óbvio que a gente precisa de anjos. Só que se você não está atenta, se você não está despertada para isso, você não enxerga
você também acaba passando batido. Os anjos são enviados para você para te contar alguma coisa, para te dar uma direção, para falar que inclusive você precisa para resgatar quem você é, para resgatar a tua identidade, você precisa passar por um processo terapêutico, você precisa de uma ajuda da medicina, de um profissional, você precisa de alguém e você fala, não, eu não preciso disso, Deus é comigo. Deus é com você, Deus é com todos nós, se você crê. Só que assim como Elias precisou de um anjo, você também precisa. Todos nós precisamos. Justamente quando passamos por situações assim. Concorda? Então, para finalizar aqui, nessa palavra, hoje até passou um pouquinho, é interessante notar que Deus não ficou irado com o seu servo, né? Ele não ficou irado porque ele pediu para morrer, né? E nem foi severo com ele. Carinhosamente, o Senhor mandou o anjo para alimentar ele e deixou ele dormir. Era o que ele precisava no momento. E quantas vezes, mulher, você se cobra, a gente se cobra de uma forma, eu preciso fazer isso agora, eu preciso realizar essa atividade, sendo que naquela semana, principalmente a mulher cíclica, que está menstruada, que está na fase ali de precisar olhar para dentro, que está na TPM, se eu deixar isso que eu preciso fazer, e não é procrastinação, é uma inteligência emocional voltada às suas atividades. Eu sei que o meu corpo não está bom para fazer aquela atividade naquele dia. E se eu tenho o poder de escolha, eu vou realizar amanhã sem culpa. E hoje, o que eu posso fazer de diferente? Sem essa culpa sobre você mesma, sem essa pressão sobre você mesma. Porque tudo isso acumulado estoura. Tudo isso, né? Completo, esse copo de água cheio, ele chega uma hora que ele transborda. Então, o próprio Deus deixou ele em paz, deixou ele fazer o que ele precisava fazer naquele momento, que era dormir, comer e ficar ali no casulo dele, né? Ficar ali na caverna, que inclusive ele estava numa caverna. Depois falou com ele com a voz calma e suave, mostrou que ele não estava sozinho. Então, depois que ele estava ali, que ele entrou na caverna, né? Ali no versículo 8 tá falando, e passou a noite, Deus perguntou para ele, o que você está fazendo aí, Elias? E ele respondeu, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os seus profetas, e eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. E o Senhor falou para ele, sai e vá diante de mim, lá no Monte Alto. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto e o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, esse pensamento, né? O que você está fazendo aí, Elias? Ele respondeu, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti. E só a ti. Mas o povo quebrou a sua aliança contigo, derrubou os seus altares, matou os seus profetas, e eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. Então o Senhor disse para ele, volte para o deserto para ficar em Damasceno, chegando lá, e unja Azael, o rei da Síria, que era um outro rei da época, e com o rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, como profeta, para ficar em lugar com você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Geu, e todos os que escaparem serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus de Baal e não beijaram a sua imagem. O que eu quero trazer luz para você aqui, nesse final, é que Deus mostrou para ele que ele tinha uma continuidade, que o propósito dele, que o que ele foi chamado, ele iria continuar fazendo, só que em outro lugar, ajudando um outro profeta, né? E às vezes nós encontramos pessoas sofrendo nessa depressão, nesse sentimento, ou você mesmo está passando por isso, e ficamos tentando pregar sermão, né? Tentar pregar sermão para ajudar aquela pessoa, falar que aquela pessoa ela precisa daquilo, ela precisa disso. Não,
Muitas vezes o que aquela pessoa precisa é ficar na caverna por um tempo. É ficar ali no mundinho dela, no cantinho dela, né? Dizendo não para as coisas, para as pessoas, inclusive, porque é o momento dela, né? E a gente precisa respeitar. Quantas vezes a gente vive nessa sociedade julgadora, nos lugares, até na própria família, julgando a todo momento, mas, nossa, mas a pessoa estava assim, agora não quer mais dar nada da vida. Acontece isso muito com adolescentes. Mas você está entendendo? Você está conseguindo interpretar o que aquela pessoa precisa? E aqui ele falou 2 vezes sobre o que aconteceu, né? Mas Deus quis mostrar para ele que não era sobre o que aconteceu, que ele poderia ir para outro lugar, bastava ele ter ali aquela força, ele já estava alimentado espiritualmente, fisicamente, ele já estava alimentado espiritualmente através do anjo. Inclusive, Deus mostrou que veio várias tempestades, terremotos, esperou passar tudo isso para depois ele sair da caverna. Então, o que eu quero trazer para você, mulher, para finalizar, antes da gente fazer a oração, que é um recurso espiritual. A gente confunde muitas vezes uma doença, né? Um problema espiritual com um problema emocional. Ou até com um problema físico, né? Tem até uma escrita aqui que fala assim, ó, nós somos corpo, alma e espírito e precisamos, como Deus demonstrou no episódio de Elias. Aqui na própria palavra fala que nós somos corpo, alma e espírito. Precisamos, como Deus demonstrou com Elias, cuidar da nossa saúde física, emocional, mental e espiritual é importantíssimo para que nós possamos ser cuidadosas conosco mesma, amáveis, amorosas, compreensivas com a gente mesmo e com as pessoas que sofrem, assim como Deus, Senhor Deus, foi com o seu servo Elias. Então, mulher, me diz, ressoou algo em você aí? Quantas vezes, né, nós nos pegamos em situações assim, né? E é ao longo da vida ou de pessoas que estão ao nosso derredor e a gente não percebe. E quando a gente começa a trazer luz e percepção sobre esse discernimento espiritual e o discernimento emocional, que é o que eu quero focar aqui para você, é quando você começa, quando você percebe e entende que ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer, a sua parte. E quando você estiver doente, né? E se você ficar doente emocionalmente, vai afetar o teu espiritual, né? E será que você vai ter chance? Porque, como eu falei no começo aqui, a estatística, infelizmente, não queremos estar dentro dessa estatística de maneira nenhuma, mas sabemos que, de repente, ao nosso redor tem pessoas dentro dessa estatística. Também você, como uma mulher mais madura, com essa sabedoria, você também pode ajudar pessoas, você pode perceber isso. Afinal, aqui no meu perfil, eu sempre estou falando, usando essa frase para vocês, que mulheres corajosas, ou seja, mulheres que enfrentam os medos, enfrentam as suas dores, enfrentam o que precisa ser enfrentado para olhar para o passado, para ressignificar passado, para começar a viver o presente de forma plena, de forma inteira, né? Deixar o futuro literalmente na mão de Deus, mas também planejar o futuro de forma que não afete o teu presente, é sim uma atitude de uma mulher corajosa. E se você já faz isso, já percebeu que você tem esse dom com facilidade, você pode ser uma mulher que encoraja outras mulheres. Encoraja outras mulheres em sair desse quadro depressivo, de se curar de uma ansiedade. Afinal, a ansiedade é excesso do futuro, não é só o excesso do futuro, né? Eu ia falar que mas não é só o excesso do futuro que muitas pessoas falam. A ansiedade, ela é um transtorno emocional que, inclusive, ela vem também de raiz emocional. Pode, inclusive, ter vindo lá do ventre da sua mãe. E o que é do corpo, o que é da alma, precisa ser curado com a alma. Precisa de ferramentas emocionais para você estar bem com o espírito, que é do espírito você vai curar com o espírito. E de tudo isso você vai continuar crendo em quem você quiser crer. No meu caso aqui, que eu estou te levando, eu acredito que você que me acompanha aqui também crê nisso, no Deus da Bíblia. Então a gente literalmente faz uma terapia, né? A gente faz um despertar de um processo terapêutico, justamente olhando
para algo tão profundo que já foi escrito há 2000 anos atrás. Naquela época, os profetas também tinham depressão, também tinham desejo do suicídio, também tinham vontade de morrer. Não chegavam ao ato porque Deus não era o momento. De repente, alguns profetas pode ter acontecido, só que não foi relatado na Bíblia. Mesmo assim, mulher, eu quero que você reflita em tudo isso. Se você chegou agora, se você vai assistir essa live depois, busque ali desde o começo, acompanhando aqui comigo, porque hoje realmente foi bem mais profundo essa questão emocional, principalmente pelo mês que nós estamos vivenciando aí do Setembro Amarelo, que é um despertar dessa questão emocional, muito mais, né? A gente tem que falar isso todo dia, todo momento, é óbvio. Também é parte aqui do meu trabalho, olhar muito para isso. Mas nessa live especial hoje, do dia 22 de setembro, eu procurei trazer um pouco mais esse entendimento para você, justamente para que você seja essa mulher corajosa, para você mesma e para encorajar outras pessoas, tá bom? Vamos lá. Então nós vamos para o nosso último recurso emocional. Eu vou colocar aqui uma música aqui no fundo para fazermos então o último recurso emocional. Nós fizemos o primeiro da alma, que é a respiração. E para finalizar, e para que seu domingo seja leve, em paz, direcionado, nós vamos fazer o recurso emocional da oração. Então, ore aqui comigo, quiser fechar os seus olhos. Entramos então em oração. Espírito Santo de Deus, eu entro na tua presença, já estamos na tua presença, com essas mulheres que nos acompanham aqui, com as que vão assistir depois, que a presença santa e poderosa do Senhor venha fazer presente na vida de cada uma delas, na vida dos seus familiares. Visita agora pessoas que estão enfermas, pessoas que estão abatidas, pessoas que estão vivenciando, passando por situações como foi trazido hoje nessa palavra, com os pensamentos de morte, como Elias pensou naquele momento, como ele sentiu. Que o Senhor visite, porque a oração é o maior poder espiritual que tem para a vida de quem crê, que é possível sair desse estado depressivo, sair desse estado de ansiedade, se libertar emocionalmente, espiritualmente, de aflições, de tudo que vem causando dor para essa pessoa, para essa família, para esse jovem, para essa adolescente que acabou de entrar na primeira menstruação, onde existe um turbilhão de emoções e de hormônios totalmente alterados e que muitas vezes ela acha que ela não serve para nada, que ela não é ninguém, que ninguém liga para ela, mas o Senhor cuida dessas adolescentes, o Senhor cuida das mulheres, o Senhor cuida dos homens, dos pais, dos avós, dos tios, das tias, das mulheres empreendedoras, das mulheres corajosas que fazem parte desse movimento em que o Senhor me capacitou e me escolheu para liderar, e que esse domingo seja um domingo de paz, e eu abençoo através do teu Espírito, em nome de Jesus, a minha vida, a minha família e a vida de todas essas mulheres e de todos que vão assistir essa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orou aí comigo? Sim? Que você tenha um domingo de paz, que essa live tenha trazido luz para o teu coração. Amém, né? Amém, Bia. Deus abençoe. Obrigada por estar aqui comigo até agora. E quem vai assistir aí depois, que eu tenho muitos que assistem aqui depois, né? Sejam abençoados. Caminho para o deserto. E uma ótima semana para você. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.